Como vocês veem a relação sexual? Antes do casamento. Antes do casamento, eu acho que o que acontece é o seguinte. Que é onde eu estava, não podia, era pecado, e fazia, acontecia. Eu volto a falar, não existe uma regra, não existe uma lei. Não existe uma lei, tá? O ser humano tem um instinto natural. O evangelho, ele não permite. Ele permite a relação sexual antes do casamento. Eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Eu não sou contra. A minha opinião pessoal, eu não sou contra. Se a pessoa, porque, por exemplo, o adolescente ele tem curiosidade. Se ele encontra alguém, uma doida, que aceita ficar com ele, beleza. E se vale para o homem, por que não pode valer para a mulher? Eu acho que se a mulher também, uma jovem, encontrar... Agora, essa questão é muito mais complexa do que a gente imagina. Se a gente for pegar o trabalho de Emmanuel a respeito do sexo, vida e sexo, acho que até o livro é esse mesmo, o nome do livro, Vida e Sexo, ele fala que o magnetismo de um beijo, eu dar um beijo em uma mulher, já com intenção de carinho, intenção sexual, já cria um laço de 3 meses de energia, de vibração. Aquele magnetismo dura 3 meses. Uma ligação, um compromisso. Qual é a repercussão desse laço? Não, eu estou falando que é favorável, não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que eu estou me ligando a uma pessoa. Tipo assim, através do beijo, o ligamento que a pessoa pode dar 3 meses. 3 meses, aquele magnetismo, aquela energiazinha do magnetismo. A relação vai muito. E a relação sexual vai muito mais além que isso, tá? O que isso significa? Que nós estamos assumindo um compromisso de ordem emocional. Que queira ou não queira, um relacionamento sexual tem um compromisso, um componente de lado emocional. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse sentido de que, apesar da curiosidade, tem consequência. Uma pessoa que se afasta de mim depois de ter um relacionamento comigo, ela sempre vai lembrar de mim, assim como eu, de certa forma, lembro dela. Então, a troca energética, mesmo eu estando afastado dessa pessoa, mesmo que não tenha nenhuma geração de filho, ela pode durar toda uma encarnação. Então, uma moça sempre vai lembrar do primeiro rapaz, e um rapaz sempre vai lembrar da primeira moça. E outras moças serão lembradas e outros rapazes vão ser lembrados. Então são compromissos, alianças que a gente faz com outro indivíduo, com outro espírito. E podemos ser cobrados por essas alianças se a consequência for negativa. Nós hoje vivemos uma sociedade conturbada, que a mulher é proibido ter um relacionamento sexual. A mulher solteira é proibida de ter relacionamento sexual, ela tem que casar virgem. E se ela não casa virgem? A sociedade cai em cima. A mãe tem xerique. O pai tem um ataque de nervo, querendo matar o dito cujo lá que está passando. Eu fiz a seguinte pergunta, porque assim, lá onde eu estava, eles viam as coisas assim bem, seguiam bem ao pé da letra. E quando ocorriam, que acontecia, e aí a pessoa era muito julgada, era muito condenada, entendeu? Eu digo o seguinte, eu volto a dizer, nosso mundo é primitivo. É um mundo de prova e expiação, e realmente se torna uma prova e expiação, porque o sexo tornou-se um tabu. É um problema muito sério. Então, a pessoa que dá esse passo, ela tem que dar. A grande maioria dos jovens, para se transformar em adulto, para se transformar em um ser maduro, tem que dar esse passo. Mas aquele, na nossa sociedade, que dá esse passo apenas para conhecer, porque existe a curiosidade, apenas para conhecer, ele é martirizado, ele é massacrado dentro de casa. E muitas vezes na igreja. Porque nós não temos a liberdade de escolha. Fala assim, você é livre. Mas vai usar dessa liberdade sua. Ai daquele que usa dessa liberdade. Tá? Principalmente a mulher. O homem, pelo contrário, às vezes é cobrado. Mas peraí, você nunca, né? Não acredito. Né? Não, você... A cobrança do homem é diferente da mulher, mas existe uma pressão tão grande que muito rapaz se transforma em homossexual porque está tanta gente pressionando e ele fala assim, mas peraí, eu não quero, não está cedo. Então, é homossexual, eu ouvo de um e ouvo de outro, mas peraí, devo ser mesmo, só pode, se todo mundo está falando. Aí fica aquela ideia implantada. E a jovem, então, é prostituta. Né? Você está fora do casamento. Maria, a mulher sofre muito mais que o homem. Eu vejo assim, eles não estão tão envolvidos ainda, né? Assim. Eu estou falando de mim, essa é a minha concepção. Não é o espiritismo que fala isso, não. É a minha concepção, tá? A minha concepção é que o nosso corpo é tempo, a gente tem que cuidar dele, a gente tem que respeitar. Mas aí é igual tem na Bíblia uma parte que fala que nem tudo nos conduz, né? A gente faz aquela autoanálise, mas nem todos têm esse pensamento. Justamente eu não ter que eu procurei seguir o caminho. Eu vou falar um absurdo. O certo seria as mães ensinarem as filhas a conhecer o próprio corpo.
E se fosse até o caso, as filhas terem relacionamentos antes de escolher o marido. Mesma coisa, o certo seria o pai ensinar os filhos a respeitar a mulher, porque o homem não respeita a mulher. Ele acha que a mulher tem que ser tratada de cachorra, né? Enfim, tem toda uma educação que tem que ser feita para o homem, que é diferente de uma educação feita para a mulher. Então nós vivemos num mundo primitivo, porque embora a pessoa, o planeta seja de expiação e prova, existem muitas pessoas ainda primitivas morando entre a gente. Então são verdadeiros selvagens, agem como animais. Tá? E nós não podemos permitir isso. Nós temos que ensinar para nossas filhas que elas têm direito. E qualquer agressão, seja verbal, seja física, elas têm direito até de ir na delegacia, tem a Maria da Penha hoje. A mulher tem direito ao próprio salário, aos próprios ganhos, tem direito ao corpo dizer não, né? Porque às vezes ela não quer, ela tem direito de dizer não. A sociedade ensina que a mulher tem que ser submissa ao homem. E servir o homem lá. Tá na Bíblia, é bíblico isso. Tá? Aí você pergunta, eu concordo com a Bíblia? Acho que a Bíblia serviu para aquele tempo, na época de Moisés, que o homem podia ter quantas mulheres quisesse, que a mulher era moeda de troca. Vou trocar essa gordinha aqui por 70 camelos, né? Então eu pegava assim, a mulher era objeto de troca. Eu dava a mulher em casamento, a mulher era dada em casamento. Eu acho que os casamentos antigamente eram escolhidos, né? Tinha uns casamentos arranjados, antes dela nascer, antes de você nascer, Seu marido já era aquele rapaz bonito de 72 anos, destentado, careca. Tinha muito isso. Era dado em casamento. Tá? Então, volto a dizer, eu acho que a mulher, o sexo deveria ser ensinado dentro de casa. O homem ensinar para os filhos e a mãe ensinar para as filhas como se tratar, como se respeitar. Porque quando não é ensinado dentro de casa, existe a banalização. Quem educa sobre sexo hoje é filme pornográfico. A grande maioria vai aprender como se trata a mulher lá na internet. Aí puxa o cabelo e dá tapa, não sei o quê. Tapinha de amor dói, deixa a marca. Pega sandália. Pega sandália e outras coisas também, pendura na parede, chama de lagartixa. Não é por aí. Aí joga na parede chamando. Não é por aí. Então nós temos que ter o quê? O respeito. Primeiro, o autorrespeito. Se eu não sei me respeitar, se eu não sei me valorizar, como é que eu vou respeitar o outro? Eu tenho que dar o meu limite e respeitar o limite do outro. Isso tem que ser ensinado dentro de casa. Então a nossa sociedade não está preparada ainda para essas questões sexuais. E quando a pessoa chega já no casamento, aí sim, que é o casamento mesmo, aí ela tem que reaprender a lidar com aquela questão sexual. Porque ela já descobriu que não é aquela maravilha toda que ela imaginava. Que antes do casamento ainda tinha aquela ilusão. Meu príncipe encantado, sentado no alazão, vai me levar para o paraíso. Na razão, pronto. Então ficou o alazão, só o cavalo, porque o príncipe vai embora. E o pior, a gente beija a princesa. Beija a princesa desde noite de manhã, se deu. Aí fica com o ogro do pântano. Se a pessoa casou, o certo é permanecer casado até o fim da vida, porque se Deus colocou as duas almas juntas é para que a gente aprenda a se respeitar, a se valorizar, aprenda com os erros do outro, aprenda a desenvolver a paciência, a tolerância. Aconselha, não obriga, mas aconselha a permanecer casado, só separando realmente se um quiser matar o outro. Diga, mas tipo assim, a pessoa certa. A pessoa está se relacionando com outras pessoas até chegar na pessoa certa. Eu acho que por questão de consciência, pela nossa sociedade, a gente tem que achar a pessoa certa. Tipo, isso aí que eu tô falando. Em vez de ficar testando, Não, tipo, não é testar, tipo assim, achar. se eu me encanto por ela aqui, eu vou tentar grudar nela pro resto da minha vida, mesmo na época do namoro. Eu não tenho que entrar num relacionamento só para alguns dias. Eu tenho que tentar pensar no resto da minha vida com ela, com minha esposa. A nossa sociedade é bitolada, mas o certo seria, né? Eu fui casar eu casei com 22 anos, 21 anos. Tá? Então conheci minha esposa e eu casei com a primeira namorada, foi minha esposa. Ai, que bonitinho. Tá? Porque eu esperei, porque tive outras oportunidades, Eu fui cantado por homem e fui cantado por mulher. Mas tipo assim, você Cantado literalmente, vamos para vias de fato, não vou dizer exatamente como é que Você foi. soube para ela. Explica Como como é que você você soube vem para com a ela? pessoa certa. Aí eu vou para o espiritismo, né? Eu acredito que existe uma programação espiritual. E aí eu vou falar uma coisa pessoal, no sentido de que eu sabia que era. Tá? Mas é errado assim, relacionar com outras pessoas, não precisa saber a pessoa certa. O problema é que a gente não sabe qual é a pessoa certa. Às vezes você tem que namorar 2, 3 pessoas antes de chegar na pessoa certa. Tá? Isso também não é pecado, porque eu penso um espírito, quanto tempo o espírito dura? Qual a vida média de um espírito?
Quantos anos você tem em espírito? Espírito, você não sabe. Você teve quantas encarnações? Quantas vezes você teve casado? Se foi uma só mulher que você casou? Foi 2, foi 10, foi 100? Como espíritos que somos, nós tivemos inúmeros casamentos. Nós casamos com homens e casamos com mulheres. Porque o espírito, ele é um espírito, uma alma centena divina. O normal do espírito é, quando ele nasce homem, ele voltar na condição de homem mais de uma vez. E o normal de um espírito feminino é nascer na condição de mulher inúmeras vezes. Porém, pode acontecer isso por uma necessidade. Um espírito masculino, ele pode escolher nascer como mulher para ele atender determinado processo, ajudar em determinada coisa, ou também como castigo. Imagina um homem muito defasso, muito desequilibrado sexualmente. Os espíritos ao redor dele induzem ele a nascer como criança, como menina, para que ele tenha a oportunidade de passar como menina e saber o que a menina sofre, já que ele trata tão mal as meninas, passa na pele como você faz os outros, né? Então existe homem que nasce obrigatoriamente como mulher para pagar, para sofrer, para aprender. E existe mulher também muito desequilibrada, que já nasceu muitas vezes acabando com o casamento, desvalorizando outras mulheres, destruindo a vida de muitas mulheres. Aí nasce como homem. Entendeu? Então, tanto homem como mulher pode nascer como punição, como educação, na outra condição, como pode acontecer, que é o mais normal. O homem continuar sendo um homem por muitas vidas e a mulher na condição de mulher em muitas vidas. Uma mulher, por ser mais carinhosa, por ser mais gentil, ela pode nascer na condição de homem para ajudar, por exemplo, receber filhas em adoção, filhas da família, sei lá. Ele está programado para receber como homem, porque a sociedade é muito machista, né? Como homem, ele consegue trabalhar, consegue gerir, consegue fazer muita coisa que a mulher não pode fazer hoje em dia. Então ele nasce como homem e recebe para fazer uma missão, né? Recebe criança, recebe alguma coisa e trabalha como homem. Você vê aquela ternura, aquela gentilidade, aquele jeito gentil, praticamente feminino sem ser homossexual. Por quê? Porque pode ser um espírito feminino que está ali, que está assumindo o controle e não se transforma em homossexual. Ele simplesmente é gentil, amoroso. Diga, fala. O espírito um gênero Não, né? Gênero definido? Não. O espírito é alma imortal, ele não tem gênero definido. Ele tanto pode nascer como homem como pode nascer como mulher. O normal é o homem querer nascer como homem muitas vezes, a mulher nascer como mulher muitas vezes. E existe também os revoltados. Deixa eu terminar agora. Aqueles espíritos que não se conformam com a situação que está. E aí quer ficar na outra situação. E aí são os homossexuais e muitas vezes a lésbica. E aí você pensa assim, porque nasceu um homem no corpo de mulher, por isso que é lésbica. Porque é uma mulher que nasceu no corpo de homem, por isso que é homossexual. Não. O espírito equilibrado, se ele nasce na condição de homem, ele assume o papel de homem, todas as características de homem, e não precisa se transformar em homossexual. Agora existem aqueles espíritos que são reiteradamente teimosos. E esses que são reiteradamente teimosos, eles nascem mais de uma vez, né, na condição invertida. É homossexual, ou masculino ou feminino, não importa, por mais de uma encarnação. Entendeu? Porque eles querem nascer como homossexual. Liberdade do espírito. Então o espírito em si pode escolher o gênero do qual ele vai nascer. Nascer homem ou nascer mulher. Tá certo? Por que nós temos tanto homossexual? Quer falar? Tio, uma pergunta. Caso não tenha um homem que não se conforma com o corpo, esse homem. E se ele quiser, tipo, ele tem mente de mulher, mas não... No corpo masculino. Nós somos dono do nosso corpo. Nós fazemos o que a gente quiser com o nosso corpo. O problema é da sociedade, o problema das pessoas com mente fechada é que acredita que nós somos um padrão. Nós não somos um padrão, nós somos o que a gente quiser. O problema é que a sociedade nossa é desequilibrada e quer mudar a cabeça da outra pessoa. Se a pessoa quer se transformar em um homem, quer se transformar em mulher, qual o problema? O problema é dele, ele que vai sofrer. Eu acho um absurdo a mulher que faz lipoaspiração. Eu acho um absurdo a mulher afetando o corpo dela, cortando o corpo todo dela para ficar mais bonita. É uma mutilação, mas é direito dela. É direito do homem, se quiser se mutilar, se cortar, se ferir, fazer cirurgia plástica, o problema dele, ele é que vai sofrer. Ou a mulher querer virar um corpo de um homem. Sim, eu também acho uma mutilação, mas é direito da pessoa. O problema é que a sociedade está olhando tanto isso que esquece de olhar a questão mais importante, a própria vida.
Em vez de olhar para si mesmo, para a própria vida, fica olhando na vida dos outros. Qual o problema se a pessoa está com um cachorro, cavalo, elefante, macaco? O problema é da pessoa. Né? Eu vou estar lá deitado com a pessoa? Não. O problema é dela. Ela que decide o que vai fazer aqui na vida dela. Então, tipo assim, a pessoa que faz essas coisas no plano espiritual vai ter consequências? Toda mutilação que a gente faz do corpo tem consequência. Imagina só você, resolve fazer uma caveira nas suas costas, uma tatuagem. O que vai acontecer? Qualquer mutilação que a gente faz do corpo, principalmente com a intenção de chocar o próximo, o semelhante, quando chega no plano espiritual, a gente vai ter também a tatuagem. E essa tatuagem pode queimar, pode doer, pode ser brilhante, chamativa, porque a intenção nossa é de chocar. E quanto mais a gente quer chocar, mais intensa fica essa tatuagem no plano espiritual. Se não tiver a intenção de chocar, de tipo assim, afetar o próximo, vai ter tipo assim, outra consequência? Tudo que a gente faz com o objetivo de tem consequência. Se eu tenho um objetivo de paz, de amor, tem uma consequência boa. Se o meu objetivo não é nobre, mas de chocar, de chamar atenção, também tem consequência. Se você tem a intenção de botar um monte de caveira assim, no corpo todo, espalhar, botar um chifrezinho, tem gente que faz, botar a orelha assim desse tamanho, botar um negócio no nariz, um chifre, uns dentes postiços. Quanto mais você quer chocar, chamar atenção, mais consequência tem no corpo espiritual também. No plano espiritual você vai ter todas essas marcas. E a pergunta que eu fiz sobre um homem querer virar um corpo de mulher e uma mulher querer virar um corpo de homem. É porque eu queria saber, eu estava numa dúvida, no caso minha tia, ela namora com uma mulher, só que essa mulher gosta de um corpo de um homem, entendeu? Tudo bem, é direito dela, não tem problema. Nós temos que ver se a pessoa é digna, se a pessoa é honesta, se a pessoa é respeitadora. Se é uma pessoa digna, honesta e respeitadora, a gente pode ser amigo dele, abraçar ela também, não tem problema nenhum. Porque nós temos que separar isso. Uma coisa é conhecer a pessoa, conviver com a pessoa. Outra é ficar na intimidade dela. Tá? Agora, eu não posso dizer o que é melhor para você. Se você acha que raspar metade da sua cabeça, você tá bonita, eu falo assim, isso eu não quero fazer não. Mas não vou chegar na tua vida e vou te infernizar porque você raspou metade da sua cabeça. Nós temos tanto homossexualismo no mundo, primeiro porque a gente tem que considerar o seguinte, o mundo de hoje é consequência do mundo de ontem. No passado existia muita guerra. Imagina só um bando de homem que fica 2 anos, 3 anos lutando numa guerra. Tem do lado o quê? Só homem. Aí olha assim, meu rapaz, tão bonitinho. Né? Eles começam a trocar carícias. Né? Em contrapartida, as mulheres vai ficar sozinha na cidade, sem fazer nada, não tem homem presente. Minha amiguinha, você é tão bonitinha. Aí começou os relacionamentos, era normal do passado, o afastamento do homem, que nas viagens náuticas de 3 anos, 4 anos fora, e as mulheres ficavam nos haréns, 100 mulheres, 200 mulheres, o cara casa com 100 mulheres e deixa todas trancadas num quarto só. O que as mulheres vão fazendo para distrair? Não faz nada, né? Ou faz alguma coisa, inventa. Eu já ouvi que antigamente, lá no tempo de Jesus, acontecia isso também nas festas, os homens se relacionavam. Sim, perfeita. Em todas as épocas tiveram isso. E isso é uma consequência que vem trazendo de geração para geração para a nossa época. Então nós temos muito homossexualismo, porque a história da humanidade é cheia de homossexualismo, tanto masculino como feminino. E até hoje o povo se choca, né, com a vida dos outros. Pois é. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é encontrar uma pessoa que a gente goste, evitar fazer experiência, demora para os 20 anos, 25 anos, 30 anos, seja o caso, tem mulher que casa depois dos 30 anos, ou homem que casa depois dos 30 anos, evitar ficar pulando cerca, que a pior coisa que a gente faz é ficar aventurando, porque quanto mais se aventura, mais compromisso você tem. Então o melhor é evitar. Mas se acontecer, se você encontra alguém que é a sua alma gêmea, e aí dura 1 ano, 2 anos, 3 anos e termina, parte para outra, não tem problema nenhum, a vida continua. Lembrando que nós somos espíritos eternos, já tivemos 50 milhões, bilhões de casamentos passados, casamos com cachorro, casado, todo tipo de gente boa e má. Então a gente teve vários casamentos. E vamos ter ainda na nossa vida de espírito outros relacionamentos. O certo não é ficar pulando de galho em galho, é esperar. Mas se acontecer de aparecer o príncipe encantado ou a princesa encantada, também não há nenhum problema. Um homem que não tem relacionamento não é homossexual simplesmente porque não tem relacionamento. É a menina que tem relacionamento, não vou dizer que não tem relacionamento, que é o que é imposto pela sociedade, é não ter. Mas se a mulher tem um relacionamento antes do casamento, também não pode ser considerada prostituta. Não pode ser desvalorizada.